Bom dia, boa tarde, boa noite a você que assiste ao Redação em Gotas. Na aula passada, de número 18, nós começamos a falar sobre um tema de extrema importância, que é repertório, ou seja, aquele conhecimento sobre vários assuntos, várias coisas que nós acumulamos ao longo da vida para, entre outras coisas, podermos escrever, termos assunto, termos conhecimento para mostrar. E na aula passada, como o repertório é um tema muito amplo, pode abranger vídeos e vídeos sobre isso, nós começamos a falar apenas sobre aquele instrumento que consideramos o mais importante para ampliar e enriquecer o repertório, que é a leitura. Mas falamos apenas sobre como ler, ou de que maneira ler, qual o olhar que se precisa ter para fazer uma leitura adequada, atenta, que possa absorver de modo proveitoso o conteúdo da leitura. Hoje nós falaremos, o que não deu tempo semana passada, na aula passada, sobre o que ler. Uma pergunta, uma questão importantíssima. Vocês já fizeram essa pergunta a si mesmos? Já se perguntaram o que ler? O que eu leio? O que eu preciso ler? Será que o que eu leio é adequado? Ou será que eu leio demais sobre alguma coisa e precisaria ler também sobre outras, entre outras coisas envolvidas nessa questão? Pois bem, quando falamos em o que ler, nós precisamos em primeiro lugar passar sobre a questão do gosto. Cada um tem seu gosto. Temos na Terra mais de, se eu não me engano, 7 bilhões de pessoas. Claro que a maioria, infelizmente, ou não está acostumada a ler, ou até não sabe ler, mas se todos soubessem ler e lessem bastante, essas 7 bilhões de pessoas teriam gostos completamente diferentes. Não haveria um gosto exatamente igual a qualquer outro no mundo. E gosto, embora seja algo, eu discordo um pouco daquela frase, daquela expressão, no meu entendimento, gosto até se discute sim, mas tem que ser respeitado, qualquer gosto que seja. Então, temos que começar por isso, analisando o gosto de cada pessoa e a partir daí aprimorando o gosto de cada um, os hábitos de leitura. Isso serve não só para o campo da leitura, mas para qualquer outra coisa. O gosto com relação à arte, às artes plásticas, à música, etc. Então, por exemplo, alguém pode falar: Mauro, eu gosto de ler sobre videogame, sobre informática. Eu gosto de ler sobre astrologia. Ou então livros da minha religião, livros religiosos. Livros católicos, ou literatura espírita, evangélica. Gosto de ler a Bíblia. Ou gosto de ler livros de autoajuda. Ou gosto de ler, na área de literatura ficcional, por exemplo, Harry Potter. Gosto de ler Crepúsculo. Gosto de ler Paulo Coelho. Cada um tem o seu gosto. E como eu falei, o gosto tem que ser respeitado. Alguns falam, não leia tal autor, não leia tal tipo de livro, não leia tal linha de livros, ou tal tema, sobre tal tema, etc. Eu não sou a favor desse tipo de proibição. Eu acho que, como eu falei, o gosto tem que ser respeitado. Eu acho algo invasivo alguém dizer ou tentar impor para outra pessoa, ainda que ele tenha razões, de que uma outra pessoa, um grupo de pessoas tenha de deixar de ler, não poder ler por ser, entre aspas, porcaria. Eu não gosto não sou a favor de se agir dessa forma. O que eu acho é que o gosto, o hábito de leitura pode ser aprimorado. Tudo isso que eu falei, todos esses tipos de livros, ou artigos, ou reportagens, etc., sobre esses temas, entre outras coisas, ou história em quadrinhos, por exemplo, podem continuar a ser lidos. Por que não? História em quadrinhos é algo riquíssimo muitas vezes. E esses autores ou esses livros, se eles têm, por exemplo, um bom número de leitores, às vezes até grande demais, é porque alguma qualidade eles têm. Podem saber contar uma história, podem saber envolver o leitor, ter alguma criatividade para fazer isso, para agregar um número de leitores. Porém, aí vem o X da questão. Ficar apenas lendo sobre isso, aí sim pode dar problema futuramente, para que não ocorra
uma ampliação adequada, o suficiente de repertório para fazer uma prova, uma redação de um exame no Enem, num concurso, no vestibular, ou para escrever uma monografia, aí tem que ler a literatura específica, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, o gosto nós podemos mantê-lo, mas agregar outras coisas. E aquilo que hoje nós lemos 100%, nós podemos diminuir e ir abrindo espaço para outras coisas. E aí nós vamos enriquecer não apenas o repertório, mas a nossa até capacidade de leitura. Isso é muito importante, ler autores diferentes. Então, se você só lê um autor ou uma linha de livros, ou só um tipo de assunto, passe a abrir espaço e tempo para outros. Para os grandes nomes da literatura, aqueles consagrados não apenas pelo público. Claro, ter muitos leitores para um escritor é muito importante. Óbvio, né? Se eu escrever um livro, um romance, eu quero ter muitos leitores. Mas nem sempre aquele que tem muitos leitores, nem sempre é o melhor escritor. Na área dele ou no geral. Né? Pode haver outros muito bons, até desconhecidos. Ou que são apenas apreciados pela crítica, mas não pelo público. E é importante tentar abrir espaço para esses outros autores. Então, é importante ler, no caso, vamos supor, da literatura ficcional, literatura, romances, contos, etc., poesia também. Né? Precisamos ler Machado de Assis, precisamos ler Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ou Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, esses dois últimos poetas, Jorge Amado e tantos outros escritores brasileiros, ou até alguns mais recentes, como Milton Ratum, a Lígia Fagundes Telles, outros grandes nomes da nossa literatura, da literatura portuguesa, essa de Queiroz, Camões, né, um pouco mais para trás, ou mais recente, o José Saramago. Né, escritores também entre os africanos que escrevem em português, de Moçambique ou de Angola, como Mia Couto, outro grande escritor, de uma escrita muito bonita. E também, claro, os escritores estrangeiros, de outras línguas, traduzidos para o português ou não. Então temos de conhecer, por exemplo, um William Shakespeare, um Miguel de Cervantes, um Dostoiévski, ou então mais recentemente Umberto Eco, que faleceu há pouquíssimo tempo, ano passado, se eu não me engano, né? E tantos outros escritores, desde os que vendem muito, né? Por exemplo, o Stephen King escreve bem, tem belos livros e vende bastante, é um bom escritor, mas também aqueles de escrita um pouco mais sofisticado, como aqueles que eu já falei. Né? Então assim vai se agregando, vai se formando, ampliando um repertório riquíssimo. Agora, é só literatura ficcional? Romance, conto, novela? Quando eu falo novela, eu não quero dizer telenovela. Né? Isso é outra coisa, a gente pode falar até em outro vídeo. Poesia? Não, tem também os livros de não ficção. Né? Os autores de várias áreas. Da ciência, por exemplo, da história. Né? Ou então da filosofia. Filosofia é importantíssimo. Por que não ler, vamos supor, um Platão, um Aristóteles, um Immanuel Kant, um Sartre, entre outros tantos filósofos importantes, um Bergson, entre outros que vocês podem procurar em qualquer compêndio, qualquer livro realmente bom, um manual de filosofia. Tem vários autores e filosofia ajuda a pensar, né, a aprimorar o pensamento. A escrita ficcional também. Os bons escritores em geral, sejam de ficção ou não ficção, ajudam muito. Agora, só livro? Não, não é só livro. No caso, então, de vestibular, quem vai fazer um vestibular, o Enem, um concurso, precisa estar bem informado sobre o nosso cotidiano. Aí vem os jornais, as revistas. Né? Claro que, como eu falei na aula passada, com um olhar
questionador, um olhar crítico. Não pode meramente aceitar. Mas os grandes jornais ou as grandes revistas, claro que tomando-se um cuidado, porque não se, como eu falei, não se pode ser passivo na leitura. As publicações, os donos dos jornais, as empresas donas dos jornais, das revistas, têm os seus interesses também, ainda que eles eventualmente procurem não interferir no trabalho dos jornalistas. No mesmo caso para a TV, mas não é o caso aqui de falar agora. Mas ler jornais, revistas grandes como o Estadão, a Folha, o Globo, ou revistas como Época, Veja, Isto É, Carta Capital, entre outras, ou as revistas específicas em assuntos como ciência, né, a divulgação da ciência, entre outros. E ler também não só as notícias e reportagens, mas também os articulistas. Isso é muito importante. Ler aqueles artigos de opinião dentro dos jornais ou das revistas. E há autores diversos, de várias linhas de pensamento. E como eu falei, não precisa concordar, não é para aceitar passivamente. Até que vocês tentem ler aqueles autores, não apenas aqueles de quem vocês gostam, mas aqueles que não os agrada. Né? Aqueles que não os agradam. Até por duas questões. Porque vocês podem até encontrar opiniões ou aspectos, argumentos interessantes, mesmo nesses autores que não são do seu agrado. E outra coisa, conhecendo, digamos, uma opinião contrária à sua, vocês podem até tentar contra-argumentar. Isso é riquíssimo para o repertório e para botar numa redação, por exemplo, ou mais para frente, numa monografia, dissertação de mestrado, etc. Né? Fazer esse tipo de exercício. Bem, ok. Há muita coisa a se falar ainda sobre leitura, mas imagino que já tomamos aí mais de 12 minutos, né? Imagino que essas duas aulas, a 18 e a 19, já tenham bastante material aí para que vocês possam pensar, refletir sobre repertório e possam ter instrumentos que os façam ampliar esse repertório, ampliar e torná-lo mais consistente, cada vez mais forte, mais rico. Ok? Então é isso, eu agradeço demais aí a presença, a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, microaula, do Redação em Gotas. Tudo de bom!